Bom, então isso daqui vai ser a explicação do cruzamento de ajuste, né? Primeiro de tudo, essa técnica de cruzamento dentro do AG, ela tem o objetivo de aumentar a capacidade exploratória local do algoritmo, certo? Então, ele cria indivíduos parecidos com os pais, né? Só que com pequenos ajustes em cada gene daquele pai de acordo com um vetor gradiente aí. Esses daqui são os passos, né, básicos do algoritmo: criar um vetor gradiente de direção a partir dos genes de cada indivíduo, selecionar o cruzamento. Esse vetor gradiente é um dos primeiros passos, né, para dizer para se aquele gene vai subir ou aquele gene vai descer o valor dele, certo? Esses outros passos aqui, basicamente eu vou explicar aqui nesse outro slide. Então, vai funcionar da seguinte maneira. Primeiro, a gente tem que montar esse vetor gradiente. O que seria esse vetor gradiente? Esse vetor gradiente vai falar se aquele determinado gene vai ser incrementado ou decrementado, certo? Então, aqui no lado esquerdo, imagine que temos cinco indivíduos selecionados. Então, indivíduo 1, 2, 3, 4, 5. Cada indivíduo tem 3 genes, certo? G1, G2 e G3. E cada indivíduo tem seu fitness. Por exemplo, o indivíduo 1 tem o fitness 2, né? Então, visando que a gente quer minimizar, né? A gente quer o menor valor, ou seja, aquele indivíduo que tiver o menor valor vai ser o melhor. Eu organizei esses indivíduos aqui do melhor para o pior, certo? Então, o melhor é 1, que tem um fitness 2. Consequentemente, o pior vai ser o indivíduo 5, que tem um fitness 209. Então, como é que vamos montar esse vetor gradiente? Eu vou organizar aqui numa tabela do pior para o melhor, ou pode ser o contrário, não tem problema nenhum. Eu vou fazer o seguinte cálculo para cada gene de cada indivíduo, G1, G2 e G3. Então, vamos para o G1 primeiro. A gente vê que o indivíduo 5, ele tem o valor 10 no gene 1. Consequentemente, quando ele vai melhorando, né, o indivíduo 5 para o indivíduo 1, você vai vendo que do 10 para o indivíduo 4, ele diminui o valor, né? Então, quando ele diminui o valor, eu somo menos 1 aquela primeira posição do vetor gradiente. Então, a primeira posição do vetor gradiente, como eu estou vendo aqui, vai ser menos 1, certo? Analisando agora do indivíduo 4 para o indivíduo 3, ele está diminuindo novamente. Então, eu vou somar menos 1 a primeira posição novamente. Então, vai ficar menos 2 o valor, certo? Do indivíduo 3 para o indivíduo 2, ele também diminui o valor, né? De 2,5 vai para 1. Então, eu somo menos 1 novamente a primeira posição. Então, vai ficar menos 3. Já do indivíduo 2 para o indivíduo 1, a gente percebe que vai do 1 para o 3. Então, houve um aumento aí. Então, eu somo mais 1 a primeira posição do vetor gradiente. Então, de menos 3 mais 1 vai ficar menos 2, certo? Então, a direção total vai ser menos 2 para aquele gene 1. Eu vou fazer por G2 também, que no caso é a mesma análise. Do indivíduo 5 para o indivíduo 4 diminui, então eu somo menos 1. Do indivíduo 4 para o indivíduo 3 aumenta, então eu somo mais 1. Então fica 0, né? A segunda posição do gradiente. Do indivíduo 3 para o indivíduo 2 diminui, então eu somo menos 1, a segunda posição. E do indivíduo 2 para o indivíduo 1, ele diminui novamente, então eu somo menos 1. E no final de tudo fica menos 2, a segunda posição do gradiente. Para o G3 também é um comportamento inverso, né? Do indivíduo 5 para o indivíduo 4 aumenta, então eu somo mais 1. Do indivíduo 4 para o indivíduo 3 aumenta novamente, então eu somo mais 1. Do indivíduo 3 para o indivíduo 2 aumenta novamente, então eu somo mais 1. E do 2 para o 1 também aumenta novamente, então eu somo mais 1. E no final, na terceira posição do vetor gradiente, eu vou ficar com o valor mais 4. Normalizando isso tudo para valor unitário, né? O meu vetor de normalização ele vai ficar menos 1 e mais 1, certo? Sendo que a posição 1 corresponde ao gene 1, posição 2 corresponde ao gene 2, posição 3 corresponde ao gene 3, certo?
Tendo esse vetor de gradiente em mãos, a gente pode partir para o cruzamento. Como é que vai funcionar esse cruzamento? Esse cruzamento vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou pegar, olhando para o quadrado esquerdo superior, né? Olha para cá, esquece os outros por um momento. Eu tenho um progenitor, né, o pai 1, e eu tenho o progenitor 2, que é o pai 2. Cada um tem seu gente, né? O progenitor 1 tem 3, 4, 5. O progenitor 2 tem 1, 16 e 8, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar cada gene 1, gene 2 e gene 3 de cada pai e eu vou fazer uma subtração. Então, 3 menos 1, 2. 4 menos 16 vai dar menos 12, só que eu sempre tiro o módulo aqui, ó. Eu sempre tiro o módulo, então sempre fica positivo, né? Então fica 12. E 5 menos 8, tirando o módulo, vai ficar 3 positivo, né? Agora, passando para o quadrado 2 da direita superior, vocês podem ver que ó, tenho os valores 2, 12 e 13, que é o resultado da subtração dos dois pais, né? E eu vou multiplicar esses valores desses vetores por um peso. O peso, você que define durante o cruzamento. Eu botei, por exemplo, o valor 0,02. São valores bem pequenos mesmo para fazer ajustes bem, digamos assim, pequenos, para não justamente quebrar as restrições dos problemas que eu estou trabalhando em cima do algoritmo, né? Isso daí varia de problema para problema. Então, multiplicando esses valores com esse peso 0,02, eu vou conseguir esses valores aqui: 0,04, 0,24 e 0,06, certo? Tendo esse vetor em mãos, desses valores bem pequenos aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vetor e, passando para o quadrado de baixo, maiorzão, eu vou pegar aquele vetor gradiente de direção, né, que a gente acabou de calcular no slide anterior, e ele vai me falar se para o gene 1 eu vou somar ou subtrair esse pequeno valor que a gente achou no gene dos pais, certo? Então, por exemplo, olhando apenas para o gene 1, né, de cada pai, o pai 1 tem o gene 3 e o pai 2 tem o gene 1. E o valor que eu achei para o gene 1 foi 0,04. Olhando para a primeira posição do vetor gradiente, ele me deu menos 1. Isso significa o quê? Que eu tenho que diminuir do valor do pai. Então, por exemplo, 3 menos 0,04 vai me dar um novo valor que é 2,96, que vai ser o valor equivalente ao primeiro filho gerado daquele cruzamento, ao gene 1 do primeiro filho gerado, certo? Já o gene 1 do segundo filho vai ser o gene do pai 2 menos o 0,04, ou seja, 1 menos 0,04 vai me dar 0,96, certo? A mesma coisa eu faço para o gene 2. O gene 2 também, o vetor de direção dele na segunda posição é menos 1. Então, quer dizer que vai subtrair. Então, 0,24 vai ser subtraído com 4 do pai 1. Então, vai ficar 3,76, né, que é o valor do primeiro filho. E o valor do segundo filho vai ser o 16 menos o 0,24, que vai ser o 15,7, arredondando aí, né? E para o gene 3, que no caso, no vetor de direção é mais 1, eu vou somar aquele valor. Então, 0,06 vai ser somado com 5 do pai 1, certo? E vai ficar 5,06. E vai ser somado com 8 do pai 2, que vai ser 8,06. E assim a gente gera o primeiro filho, que é com esses novos valores aqui, e o segundo filho com os novos valores. Se você for perceber, o primeiro filho ele é praticamente igual ao pai 1, certo? Com apenas alguns ajustes bem leves, né, nos valores originais. E o segundo filho é igual ao pai 2, com alguns pequenos ajustes. Esse cruzamento foi criado justamente com o objetivo de gerar esses pequenos ajustes
para não quebrar as restrições de certos problemas que a gente utiliza, né? Se a gente fizer ajustes muito grandes, por exemplo, ajuste unitário, né, de 3 ir para 4 ou de 3 ir para valores maiores ainda, isso acabava quebrando as restrições dos problemas que estava trabalhando, certo? Já passando para a mutação, né, de ajuste correlacional. A mutação de ajuste correlacional é, em resumo, pensa nesse cruzamento que eu acabei de explicar, mas utilizando os dados de toda a população que foi gerado no final do AG, de cada iteração do AG, né? Então, o que eu estou utilizando? Vou direto para a explicação prática. Digamos que eu tenho uma população com 5 indivíduos, aqueles mesmos 5 que eu mostrei lá no cruzamento. O que eu vou fazer para o G1, para o GN1, para o GN2 e para o GN3 de cada indivíduo? Bom, eu vou fazer um teste de correlação entre cada gene e o valor do fitness de cada indivíduo. Ou seja, o que esse teste correlacional ele me fala? Basicamente, o teste correlacional ele te fala a seguinte premissa: se um valor sobe, esse outro valor ele vai subir ou descer de acordo com a subida ou descida desse primeiro valor que eu estou analisando, né? Aplicando esse contexto, essa premissa para o AG, eu estou analisando a seguinte coisa. Eu quero saber se para o GN1, por exemplo, eu quero analisar se ele vai subir ou descer, e se aumentar ou diminuir o valor dele, eu quero saber o que vai acontecer com o fitness, certo? Então, através disso, eu posso ter uma predição, digamos assim, uma estatística dizendo a seguinte coisa: olha, se tu aumentar o valor de G1, o fitness tende a diminuir ou ele tende a aumentar. E como a coisa mais importante do meu problema é melhorar o fitness, né, é diminuir o máximo possível, isso daí é uma coisa muito boa para se calcular, certo? Então, para cada gene G1, G2 e G3, eu calculo a correlação dos valores desse gene em relação aos fitness. Então, vamos lá. Para o G1, eu jogo o conjunto todo, de todo mundo. Em relação ao fitness de todo mundo, esse teste de correlação ele vai me retornar um valor. Ele me retornou aqui, na primeira coluna da tabela, 0,6. O que isso significa? Esse valor sempre vai ser entre 0 e 1, certo? O 0,6 positivo, ele significa o seguinte: se quando eu aumentar o G1, o meu fitness também aumenta. Ou se eu diminuir do G1, o meu fitness também diminui. E essa diminuição ou esse aumento é com uma força, digamos, né, uma metáfora, de 60%, que é 0,6, certo? Se fosse 1, por exemplo, para cada unidade que aumentava do G1, o fitness também ia aumentar na mesma proporção, certo? Uma proporção de 100%, uma força de 100%, digamos assim. Se no caso esse meu 0,6 fosse negativo, ia ser o inverso, né? Se eu aumentasse o G1, o meu fitness ia diminuir e vice-versa. Então eu aplico o meu teste de Kendall para o GN1 de toda a população em relação ao fitness de toda a população. Eu aplico também para o GN2 de toda a população em relação ao fitness de toda a população e assim para o GN3 também. E no final de tudo, eu consegui esses valores aqui na última linha da tabela, que é o teste de Kendall, né? Existe basicamente, quando eu pesquisei, né, dois testes de correlação bem famosos, que é o de Kendall e de Pearson. Eu utilizei de Kendall justamente por utilizar, por testes empíricos, aí eu acabei optando por ele. Bom, tendo esses valores em mão de cada correlação que eu fiz, né, de gene para fitness, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os indivíduos dessa população e eu vou ajustar os genes desses indivíduos, né, de acordo com essa equaçãozinha bem aqui, né, essa equaçãozinha que está escrito para o indivíduo 1, né, é o exemplo. O
Como funciona essa equação? Eu vou pegar o gene original do indivíduo, por exemplo, o primeiro gene do indivíduo 1, que é 3. Eu vou pegar esse 3, aí eu vou aplicar o menos, certo? 3 menos essa equação todinha que está no lado direito. Se fosse um problema de maximização, eu teria que botar mais. Então, é só tomar cuidado quando for implementar isso, certo? Então, vai ser 3 menos, aí vai ser o gene original, vezes o resultado da correlação, né, 0,6, vezes 0,1, que também é um peso para não fazer um ajuste muito largo também, né, em cima do gene original. Então, esse peso de 0,1 pode ser ajustado de acordo com a magnitude do problema que está sendo resolvido. Bom, depois dessa equação, o novo gene 1 do indivíduo 1 vai passar a ser 2,82, certo? Fazendo para o gene 3, por exemplo, pulando direto para o gene 3, que já é o contrário, né? Gene 3 do indivíduo 1, eu vou pegar o 5 menos, aí vai ser 5 vezes menos 0,8, né, que foi o que eu encontrei para o gene 3 no do teste de Kendall, vezes 0,1. Então, menos com menos vai dar mais aqui no final das contas e vai acabar somando aqueles 5, né, do gene 3 do indivíduo 1. Então, o novo gene 3 do indivíduo 1 vai ficar 5,4. E eu vou fazer isso daí para os genes de todos os indivíduos da população, ou, se desejar, eu posso selecionar apenas, sei lá, 50% da população e aplicar essa mutação aí. Então, vai dar implementação de cada um. Mas, basicamente, o núcleo, né, da mutação é isso. Só explicando aqui rapidamente para finalizar, o que essa mutação faz. Basicamente, ela pega os indivíduos do espaço de busca, ele arrasta mais, e dá uma chacoalhada, né, neles e deixa eles mais espalhados pelo espaço de busca, tendo uma varredura, né, do espaço melhor. O cruzamento, desculpa, deu um branco agora. O cruzamento, ele aproxima mais, né, a cada indivíduo daquele fitness ótimo que eu quero chegar, né? E então a gente tem um balanceamento aí tanto de poder de exploração global do algoritmo, quanto o poder de exploração local daquele algoritmo genético, certo? A implementação basicamente é isso, e vai variar alguns parâmetros de acordo com o problema que vai ser resolvido aí, beleza?